Bom, pessoal, então hoje vamos falar aqui sobre comissão. Vamos ver que a comissão está prevista lá no 693 e seguintes do Código Civil, que tem aplicação aqui subsidiária das regras de mandato. Aqui no, são aplicáveis à comissão no que couber as regras concernentes ao mandato, as regras sobre o mandato. Então, o que é a comissão, pessoal? É um contrato que tem por objeto compra e venda de bens ou realização de mútuo ou outro negócio jurídico de crédito pelo comissário em seu próprio nome à conta do comitente. Tá? Artigo 693 aqui. Então, recapitulando, é um contrato em que uma pessoa, o comissário, se obriga a realizar atos e negócios de aquisição ou venda de bens mútuo ou outro negócio de crédito, agindo em nome próprio, mas por conta do comitente. Né? Então, é uma espécie de mandato sem representação, em que essa pessoa, né, o comissário, vai realizar esses negócios em nome próprio, ou seja, obrigando-se diretamente perante terceiros. Então, aqui no 694, a gente vai ver que o comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que essas tenham ação contra o comitente, nem este contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes. Então, a princípio, na comissão, o nome do comitente não é revelado, ele fica oculto, tá? Mas o comissário age por conta, né? Então, mediante ordens e instruções do comitente, tá? Aqui 695. O comissário é obrigado a agir em conformidade com as ordens e instruções do comitente, devendo, na falta destas, não podendo pedi-las a tempo, proceder conforme os usos em casos semelhantes. Então, o risco final do negócio, do sucesso, né, o insucesso do negócio, fica com o comitente, tá? E como é que ocorre a remuneração disso aí? O comissário tem direito a uma comissão, né? O nome já é até fácil de fixar, né? Não estipulada a remuneração devida ao comissário, será ela arbitrada segundo os usos correntes do lugar, tá? E a remuneração será proporcional, tá, aos trabalhos realizados se ele não puder concluir o negócio. Então, se houver aí caso de morte ou força maior, né, não concluídos os negócios, a remuneração é proporcional. Do contrário, ele sempre recebe ali essa comissão pelos atos e negócios aí de compra ou venda de bens em favor do comitente, né, a conta do comitente, ou aí de mútuo e negócio de crédito. E quais são as obrigações, né, do comissário? Primeiro, ele tem a obrigação de diligência e cuidado, né? Ele possui certa autonomia, mas ele tem que obrigado a agir com cuidado e diligência para evitar prejuízo do comitente e proporcionar lucro que ele razoavelmente poderia esperar do negócio. Então ele tem que evitar aí o prejuízo e proporcionar lucro. Né? Ele responde pelos prejuízos que ele der causa, mas não responde pela insolvência aí dos negócios que tiver contratado. Então, o comissário responde, salvo motivo de força maior, por prejuízos, né, que ocasionaram ao comitente, mas não responde pela insolvência das pessoas com quem contratar. Então, se ele contratar com uma pessoa comum, assim, e a pessoa não conseguir pagar a mercadoria, ele não vai responder aí perante o comitente. Tem uma cláusula que se chama cláusula del credere, né, em que o comissário responde solidariamente com o terceiro perante o comitente. Então, como ele assume um risco maior, ele vai receber também uma remuneração maior, né, e pode inclusive ser aí de maneira parcial essa cláusula, né. Então, se o contrato de comissão constar cláusula del credere, responderá o comissário solidariamente com as pessoas com que houver tratado em nome do comitente. Caso em que, salvo estipulação em contrário, o comissário tem direito à remuneração mais elevada para compensar o ônus a assumir. A cláusula del credere, que trata o caput, poderá ser parcial. Tá? Então, outra obrigação do comissário, a gente viu aqui, diligência, cuidado, evitar prejuízo e buscar o lucro. Em alguns casos, ele vai responder solidariamente com o comitente e, em toda a relação, ele tem que seguir as instruções ou os usos e costumes. Né? Então, a gente viu ali a 695, parágrafo único, mas tem outros dispositivos, como 699, tá? Que sempre se usa aí essas instruções e os usos e costumes, tá? Para resolver o dia a dia ali. Né? Às vezes não dá tempo de olhar corretamente, né? de ver o que o comitente realmente gostaria, e o comissário tem que se virar imaginando qual seria o desejo do comitente ou se apegando aí aos usos e costumes. Né? E aqui diz que o comitente, inclusive, pode, a qualquer tempo, alterar as informações, as instruções passadas ao comissário. Então, bem importante essa cláusula. Os juros, tá? A gente vai ver aqui que tem... Bom, antes disso, né? Então, pois bem, essas são as obrigações principais aí do comissário.
E há incidência aí de juros, né, nessa relação. O comitente, pelo que o comissário houver adiantado, então se o comissário, no cumprimento das ordens, houver adiantado aí para o comitente valores, né, sobre esse adiantamento corre juros, e inversamente o comissário pela mora na entrega dos fundos ao comitente. Então se o comissário foi lá, fez a venda e não repassou esses valores ao comitente, incide juros aí em cima. É o que prevê aqui o 706. O comitente e o comissário são obrigados a pagar juros um ao outro. O primeiro, ou seja, o comitente, pelo que o comissário houver adiantado para o cumprimento de suas ordens, e o segundo, o comissário, pela mora na entrega dos fundos que pertencem ao comitente. Há também um direito de retenção, tá? Então, para reembolso das despesas feitas e recebimento das comissões devidas, o comissário tem o direito de retenção sobre valores e bens em seu poder em virtude da comissão. Então, o comissário foi lá e recebeu valores nas vendas ou aquisições, né? E ele retém esses valores que foram recebidos, né? Para compensar com outras situações que ele deveria passar aí para o comitente, tá? Que o comitente ele deveria passar, né? Então, se o comitente estava pendente aí de pagar comissão e despesa, né, o comissário pode reter esses valores em seu poder. E a dispensa pode ser com justa causa ou sem justa causa. Com justa causa, aí então haverá remuneração pelos serviços úteis, descontados os prejuízos sofridos pelo comitente. Sem justa causa, haverá remuneração por trabalhos prestados e o ressarcimento por perdas e danos em decorrência da dispensa. Deixa eu ver. Isso que tem aqui presente no 703. Ainda que tenha dado motivo à dispensa, terá o comissário o direito de ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao comitente, ressalvado a este o direito de exigir daquele os prejuízos sofridos. E o 705. Se o comissário for despedido sem justa causa, terá o direito de ser remunerado pelos trabalhos prestados, bem como a ser ressarcido por perdas e danos resultantes da dispensa. Tá? Em caso de insolvência, tem umas regrinhas também, né? O crédito do comissário, ou seja, das comissões, das despesas que ele tiver em relação ao comitente, é tratado como privilégio geral, ou seja, vai ser incluído lá junto com os quirografários no inciso 3º do artigo 41 da Lei de Recuperação, né, ao lado dos quirografários, e vai ser efetivamente um credor quirografário na falência. Então vamos pedir aqui para o nosso assistente, o Ascarelli, para nos elaborar um contrato de comissão. Vamos ver se ajuda na compreensão do tema, né? Então aqui, definindo quem é o comitente, o comissário, cláusula de objeto, né, serviço de intermediação pelo comissário, na negociação aí informa aqui o que é o serviço, o produto, do comitente, de acordo com as orientações fornecidas pelo comitente, obrigações do comitente, fornecer todas as informações, documentos e instruções, responsabiliza-se o comitente por todas as despesas necessárias, exceto aquelas expressamente indicadas, obrigações do comissário, atuar com diligência e lealdade, dentro dos limites das instruções, zelando pelos interesses do comitente. O comissário não está autorizado a celebrar contratos em nome próprio, sem a devida autorização do comitente. O comissário se compromete a pagar as contas, a prestar contas ao comitente, né, fornecendo relatórios e tal. A remuneração quanto vai ser a comissão, fará jus a uma comissão de tantos por cento sobre, né, tantos por cento ou às vezes um valor fixo sobre os produtos, incidente sobre o valor total das operações. A comissão paga por um prazo X, depois do recebimento dos valores pelo comitente, né, referente às operações do comissário. Muitas vezes esse valor é retido, né, como a gente viu antes. O prazo do contrato aqui, prazo indeterminado. Despesas, confidencialidade, cláusulas gerais. Então, sobre comissão, era isso, né? A gente vê que é um modelo bem interessante, em que o comissário, por conta do comitente, seguindo suas instruções, elabora e faz negócios com terceiros em seu nome próprio, sob recebimento depois da comissão por esses negócios. Ok? Ficamos por aqui.